Capítulo 7, item 5. Pode começar? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 5. 7, item 5. Nós estamos falando, amai-vos os inimigos. Hoje é os inimigos desencarnados. Amai vossos inimigos. Capítulo 7. Não, capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espíritos. É o 12, capítulo 12, desculpa. Eu preciso trocar meu óculos. Os inimigos desencarnados. Já se acharam aí? Todo mundo? Então, vamos ler. Vamos ler um pedacinho para fazer a prece, tá bom? O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Jesus, agradecer por mais um dia de estudo, por mais um dia de aprendizado. Vamos agradecer a Deus também por mais um dia de vida, por mais um dia de permanência nessa terra, para o aprendizado e o crescimento de todos. Agradecer a coluna de espíritos dessa casa, essa casa de amor, que todos nos acolhem com tanto carinho e amor e que nos instruem, nos orientam para que a gente possa ir cada vez mais nos tornar uma pessoa melhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que todos hoje possam aprender mais um pouco das palavras de Jesus. Graças a Deus. Muito bom. Então vamos lá. Os inimigos desencarnados. Deixa eu desligar esse negócio aqui. Pronto. A Sandra leu o primeiro parágrafo. O capítulo 12 refere-se a amai os vossos inimigos. Número 1, nós vimos retribuir o mal com o bem. E agora a gente está no item que vamos estudar sobre os inimigos desencarnados. Ele começou a dizer que nós espíritas temos mais motivos do que os outros para sermos indulgentes com os nossos inimigos. Porque a gente não tem dúvida nenhuma de que a vida continua. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem e que ela advém de uma imperfeição momentânea. E que assim como as crianças se corrigem dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. A gente costuma ver o mal do outro, mas o fulano, mas a gente não consegue ver o mal em nós. Se um dia o homem mau vai ser um homem bom, então vamos partir da hipótese que nós somos bons, nós não somos maus, nós somos bons. Não somos bons, mas somos bons. Né? Ninguém gosta de ser mau, né? Tá? Bons.
significa que um dia nós fomos maus. A não ser que sejamos exceções, que viemos sempre trilhando o caminho do bem, sempre, sempre, sempre. Mas muito provavelmente a gente já foi egoísta. Muito provavelmente a gente já foi criminoso. E hoje estamos aqui no esforço. Então precisamos, conhecedores disso, já por isso que ele colocou, nós temos mais motivos de ser indulgentes com aqueles que erram. E principalmente aqueles que erram conosco. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A Dona Ivone, nas obras, a gente acabou de estudar o Memória de um Suicida, e a Dona Ivone, as obras dela estão na nossa cabeça. Quando ela se suicidou, lá num daqueles 3 livros lá, tem Voragem do Pecado, Cavaleiro de Nomeé, o Drama da Bretanha. Então, tem aquele Henrique, né, que se suicida, que casa com ela, mas ela não o amava. Ela acabou se vendo. No Cavaleiro de Nomeé. E o pai jura vingança. O pai jura vingança. O pai do menino que se suicidou. E é ele que faz a Dona Ivone se suicidar, né? Ele ajuda, ele desencarna, fica no pé dela. Mas depois ele se arrepende. Ele se arrepende. E ele faz de tudo para poder ajudá-la, para ser um protetor dela. Isso não faz muito tempo, 400 anos, 300 anos, não há muito tempo, né? E se arrependeu, com certeza hoje são amigos, né? Se perdoaram. As nossas histórias de amor, ou a nossa história de amor, nem sempre começou com amor. Nem sempre começou com amor. Muitas vezes ela principia com ódio, com um sentimento de vingança. Um dos lados se vinga, depois se apaixona e vive uma história de amor. Já que a gente falou da Dona Ivone, não foi assim? Com ela também? Ela não quis se vingar do capitão do Nardoni? Quando ela vê a família morta por ele, o pai que ela tanto amava, toda a família morta, e ela só não foi morta porque ela não estava lá. Isso aconteceu na noite de São Bartolomeu, o massacre dos huguenotes. Ela jura vingança. Ela jura. E ela faz ala com a Catarina de Médici, né? Quando ela é descoberta, a Catarina de Médici dá o apoio a ela. Ela troca de nome. Ali o nome dela não me lembro. Bertie? Enfim, ela muda de nome. Ela envolve aquele que foi o algoz da sua família. Ela o vai envolvendo. Ela era encantadora, ela sempre foi muito bonita. Ele se apaixona por ela, só que lá para tanta, ela se vê apaixonada por ele também. É que ele cobre aquele personagem de amor, de afeto, de carinho, mas só que ele está sendo iludido, ela quer a vingança. Mas ela lá para as tantas, ela se vê apaixonada por ele, mas ela diz assim: mas eu vim para me vingar, vou vingar o sangue da minha família, do meu pai. E ela entrega a ele como dizendo que ele era um delator, que ele estava clamando contra a coroa, e ele é colocado lá na Bastilha, lá na prisão. E nunca mais saiu de lá. Até morrer. E como é que era a prisão? A prisão tinha sal. Olha que doloroso. Sal. O chão era todo de sal. Sal grosso. Para castigar mesmo a pele. Ratos. Não tinha comida. Ele morre lá. Devorado pelos ratos. Eu não me lembro, mas ele nem soube que foi ela, né?
que fez aquilo com ela, nem soube. E desencarna, voltam os dois novamente. Ele, apaixonado por ela, novamente ela o trai. Volta novamente. Aí tem um livro que ela não escreveu, mas aquele livro ali tem muita coisa do Memórias, tal, como Leila, mas ela narra aqui no livro que nós acabamos de estudar. Ela volta com ele, o mesmo capitão Narbonne, o mesmo cavaleiro de Numiel, e ela volta com ele ali já é o Roberto de Canalejas, né, o Roberto. E ela casa com Roberto, tem uma filha com Roberto e trai o Roberto de novo. Você vê o que é a vingança, né? Ela trai o Roberto de novo com o mesmo lá de trás, aquele mesmo cabeça de melão lá Como é que a gente é complicado, Luiz? Como nós somos complicados. Aí ela, de novo, só que dessa vez o marido era médico, ela tinha uma vida boa com ele, tinha uma filha. Não só o marido, mas a filha morrem de saudade. Mesmo ela saindo de casa, indo para uma turnê pela Europa de piano, ela se arrepende no meio do caminho, mas quando volta já, mesmo ela fazendo tudo isso, o marido sabendo, o marido espera por ela todos os dias, escreve uma bela carta para ela e a aguarda. Quando o pai, que tinha um outro nome naquela história, que é o mesmo Charles, pai dela, sabe da situação, ele é chamado porque a neta morreu, ele manda buscá-la, encontra fácil, porque ele tinha dinheiro, era rico, era conhecido. Ela estava pela Europa, a Europa ali é um do lado do outro, um vizinho do outro, né? Portugal, Espanha. Isso foi em Portugal. Ela retorna, quando ela chega, o marido morreu, a filha morreu num dia, o marido morreu no outro. Entra em desespero, acaba se suicidando. O suicídio que ela lembrava bem, como Ivone, na última encarnação. Eu estou falando dela porque ela expôs tudo isso para a gente, para que sirva de lição para todos nós. Ela não conseguia, pela vergonha, nem falar com o marido desencarnado, ela reencarna, o doutor Bezerra ajuda lá na reencarnação dela, e quando criança, ele se aproximava dela através das lentes, vou dizer assim, dos televisores, dos aparelhos de vigilância, lá da colônia Maria de Nazaré, de lá da colônia, vendo ela aqui na Terra, quando ela sentia que ele estava observando, ela saía correndo, começava a chorar. Nessa encarnação como Ivone, ela venceu. Ele conta, ele é um dos médicos que está aqui na nossa obra, que nós estudamos ainda agora, o Roberto, o doutor Roberto, que é filho de outro médico, que o ajudou, que o adotou nessa época em que ele casa com a Ivone. Ele continua apaixonado por ela e ela, né, sente também o mesmo amor por ele. Com certeza os dois estão juntos agora no mundo espiritual, vão voltar, né? Vão retornar. Vocês estão vendo quanto tempo algo que a gente faz, um erro nosso, pode demorar para que se perdoem, ou para que uma parte perdoe a outra? Eu não posso contar da minha vida, mas foi bem parecido. Bem parecido. E séculos para poder ter o perdão de quem a gente tanto ama. Que quando ele fala aqui, exatamente isso, essas histórias são mais comuns do que a gente pensa. Vamos ler de novo para a gente entender agora com uma outra visão depois desses exemplos. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos,
Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Mas vamos a um outro exemplo disso daqui que todos vocês conhecem, que todo mundo conhece, que nem todos estudam Dona Ivone, né? Paulo de Tarso. Falar o nome de Saulo causava arrepio em todo mundo, até em Pedro. Até em Pedro. Um homem decidido, estava no mal, mandou apedrejar Estevão sem a menor misericórdia. Sem a menor misericórdia. E depois, ainda sabendo, aí tem que se ler Paulo e Estevão, porque os detalhes estão em Paulo e Estevão, as cartas de Paulo, o Evangelho não narra tudo isso. E aquela cena de Abigail, que está lá em Paulo e Estevão, quando ela reconhece o seu irmão, como era o nome do irmão dela? Gesiel. Era Gesiel, se tornou cristão, passou a se chamar Estevão, aquilo que a gente comentou ainda agora, né? Então Gesiel, ela reconhece Gesiel porque ele, o Saulo, obriga Abigail a ir à lapidação, ao julgamento, que terminou na condenação. Ela não queria ir, ela era uma alma boa, ela era cristã, já era cristã, mas ela se apaixonou por Paulo, e Paulo comete aquela crueldade com o irmão que ela tanto amava. Aí tem todo um sofrimento dos dois antes dessa história, e ela reencontra o irmão sofrendo, agonizando. Ele pede que ela não condene o Saulo, pede que ela o perdoe, que ele ia ajudá-la, enfim. Ele continua duro de coração, aí que ele tem raiva do cristão mais ainda. Aí que o ódio dele exacerba. Ele não quer mais assunto com Abigail, até então ele era apaixonado por Abigail. O mesmo que aconteceu com Ivone, que preferiu a vingança, preferiu não perdoar. O mesmo que aconteceu com só que Abigail o perdoou, porque ela o amava de verdade. Ela acaba desencarnando também. Aí que ele virou siri na lata, como a gente fala. Jovem, forte, conhecedor da lei, vou pegar aquele que foi causa da morte da mulher que eu tanto amei. E tem ódio do Cristo. Ele tem pavor, não tem pavor, ele tem ódio. E no caminho de Damasco, a frase conhecida, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele cai do cavalo, ele fica cego, vai ao encontro daquele que ele perseguia. É engraçado que o Ananias, que era aquele que foi instrutor, vamos dizer assim, que orientou Abigail, e ele vai para matá-lo, que Jesus manda ele até o Ananias, vai lá que ele vai te curar, e fala para Ananias, ó, vai vir o Saulo aí, você vai ajudar ele. Pô, Senhor, ele está vindo para me matar, hein? Ele está vindo para me matar. O Senhor quer mesmo que eu vá atendê-lo? Porque ele deu no pé, e estava escondido, e sabia que já tudo corre, né? O serviço de informações funciona há muito tempo, né? Há muito tempo. Ele já sabia. Estava escondido. Pô, Senhor, tem certeza? Olha no que se transformou Saulo. Aí é batizado, era comum, né, mudar de nome, colocar um nome cristão, não é isso? E ele passa a ser chamado Paulo de Tarso. Tarso é uma cidade. Então, Paulo de Tarso, era comum botar da cidade também. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, é a mesma coisa. Quem nascia em Magdala era chamado Madaleno, ou Madalena. Então, Maria de
Magdala, ou Maria Madalena. Então ele passa a chamar-se Paulo, o de Tarso, que era uma cidade. Então, olha a transformação de Paulo. Quem de nós tem moral para botar o dedo na cara de Paulo? Mas ele mandou apedrejar Estevão. Ele foi apedrejado. Ficou por um fio. Não morreu porque não era para morrer. Pararam de jogar pedra porque deram ele como morto. E demorou para se recuperar. Levou, foi surra. Apanhou muito. Divulgou o nome do Cristo como ninguém. Intrépido, corajoso. Levou o cristianismo para fora da Palestina. Foi para Roma, foi para Grécia, discutiu lá com os filósofos, fundou várias igrejas e fez com que, eu penso eu, na minha pequena e humilde compreensão, que a gente conhece o cristianismo hoje por causa de Paulo de Tarso. Você não ficaria restrito ali na Palestina. Pedro é que saiu um pouquinho ali, mas foi graças a Paulo. De um homem mau, se tornou um homem bom. De um inimigo, se tornou um amigo. E uma vida. De perseguidor, passou a ser perseguido e amante daquilo que ele perseguia inicialmente. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Podemos? É porque não queremos. É porque não queremos. Podemos. Então, quando esse parágrafozinho aqui, ele é muito rico. Porque nos mostra, se a gente tiver olhos para ver, como estamos vendo agora com calma, por isso a gente tem que estudar com calma. Quanto conteúdo, isso aqui dá uma palestra. Que a gente podia falar da Vila de Paulo, podia falar da vida da Ivone, eu não ia falar da minha vida, porque isso é meu. Mas eu sei o que foi. Eu sei o que foi. Tudo bem até aí? Alguma colocação? Não? Então vamos lá. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é o que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. De um inimigo se faz um amigo, de um inimigo se faz um amor, uma paixão, como nós vimos aqui. Por isso que o espírita é contra a pena de morte. O espírita é contra a pena de morte, porque você sabe que a morte não existe. Por que você vai matar o outro? Mas ele é um criminoso. Ele fez todas as maldades aí que eu não vou falar aqui. Ele não tem o maior direito que um ser humano tem, é o direito à vida. É o direito à vida. Ele tem que ser reeducado para ser inserido na sociedade. Ah, mas ele não tem condições de ser inserido. Que fique preso. Preso a vida toda, até ele
até ele se arrepender, e fazendo tratamento, isso que seria ideal, aqui não tem um tratamento adequado. Então a gente não pode ser a favor da pena de morte, porque a morte não existe. A gente vê quantas perseguições acontecem hoje, nós espíritas vemos nas mesas mediúnicas o que vem lá da escravidão, mas uma muito dolorosa, que vem da Inquisição. A Inquisição durou ali muito tempo, uns 500 anos, né, do século XI até... A Inquisição, na verdade, durou das cruzadas até a Inquisição, porque só mudou de nome. Mas antes ela não fazia o que fez depois do século XI. Ela não condenava a morte. Depois é que passou a ter a pena de morte, as torturas. Então, ela começou nas cruzadas, mas não tinha a conotação que teve depois. Mas vamos lá, para não interromper aqui o raciocínio. Então, a Inquisição. Quantos inimigos aqueles padres arrumaram para eles? Aqueles religiosos que, ambiciosos, usavam o nome de Deus, de Jesus, para poder tomar posses para enriquecer. E já que falamos da Dona Ivone, um belo livro que a gente convida todos a ler, e em breve iremos estudar aqui, né, às quintas-feiras, Dramas da Obsessão. É um caso desse. E a falta de perdão daqueles que foram torturados, eram 3, um pai e mais 2 filhos, um grupo de judeus, mas tinha a família que ainda estava encarnada, não fosse a intercessão do Dr. Bezerra, todo mundo ia pelo mesmo caminho do suicídio. Se eles tivessem perdoado, eles estariam junto da filha que eles tanto amavam, que ia casar com um dos filhos dele lá, um daqueles rapazes, a menina, que perdoou aqueles padres que estavam reencarnados em corpos femininos, a não ser o Ariel, né, que era um homem, mas outra filha era um dos padres, a outra filha também era um dos padres, já tinham, acho que já suicidado 2 ou 3, e todo mundo estava no mesmo caminho. Se eles tivessem perdoados, eles estariam com aquela que eles amavam tanto. Como não perdoava, não tinha sintonia para estar com quem amava. E como eles, ignorantes, torturaram, arrumaram inimigos para outras vidas. Uma perseguição cruel. Tudo por falta de perdão, tudo por falta de amor, tudo pela ignorância. Nós hoje não somos mais ignorantes. Por mais difícil que seja uma situação, por mais difícil, a gente não tem mais coragem de condenar alguém, porque nós saímos da ignorância, condenar alguém à morte ou uma tortura, e principalmente usar o nome de Deus para isso. A gente tem que ter o cuidado para não usar o nome de Deus, isso se usa muito ainda, para tirar proveito próprio, né? Proveito financeiro, e enganar os outros. Não consegue mais a morte física, mas muitos ainda cometem a morte moral, o crime moral contra o outro. Fala agora. Na verdade, eu vejo a cruzada como uma continuação da Inquisição, porque inclusive as cruzadas elas se encerraram quando eles, numa cidade lá no sul da França, que agora eu esqueci o nome, eles cercaram a cidade e botaram fogo em muita gente. Eles botaram fogo na cidade inteira, morreu todo mundo. Então, eles tiveram que trocar o nome e se aprimoraram de uma forma mais invernizada para continuar fazendo tudo isso. São não é huguenotes, não, o huguenotes é depois. Esqueci agora o nome. Até desse livro Pautivo, cara. Muito bom, porque foi um escritor que foi para lá,
passar férias com um amigo, né? E ele sentiu toda aquela vibração e ficou atraído pela história, que era só contada, porque tudo foi queimado, tá? E, por causa dessa questão porque a igreja faz isso, né? Sempre fez. E faz até hoje, aliás. Mas ele voltou para lá e passou algum tempo até acabar de escrever o livro, esse livro que eu estou te falando, que tem todo esse conteúdo histórico e que vem com essa parte. E não é um livro espírita, hein? Eu lembro que o Altivo foi viajar para Nova York e falou assim, não, vou ler isso aqui enquanto eu estou viajando. Eu esqueci cátaros, os cátaros. Vamos lá. Os cátaros, eles tinham a ideia espírita, foram massacrados. Vamos lá. Sabe-se ainda, vamos continuar. Número 6. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Então, é o óbvio, né? Não existe a morte, não tem diferença. E o desencarnado fica pior, porque você não vê. A gente não é enganado por pessoas encarnadas? Quem já não foi enganado? Pois é, imagine o desencarnado falando na sua cabeça e você não está ouvindo. Então, tem que se ter compaixão. E um outro detalhe, a gente tem sempre que pedir perdão. E pedir muito perdão. Aí, como está ali no item 5, por isso devemos amar os nossos inimigos. Porque a gente não sabe que se esse inimigo, quem causou a inimizade, não fomos nós. A gente pode falar, então, que primeiro tem que ter o perdão, para depois vir o amor. Sem dúvida, é isso mesmo. Primeiro tem que vir um perdão. Porque o inimigo, a gente tem um inimigo da causa, tudo bem. Tem um inimigo pessoal, tem o inimigo da causa. A Rosemarie falou das cruzadas. Para nós estarmos aqui falando do Cristo, não foi nessa vida que a gente conheceu Jesus e o Evangelho, né? Quem sabe também nós somos cristãos, não participamos das cruzadas. Quantos de nós aqui não participou da noite de São Bartolomeu? Quantos? E quando você tem um inimigo da causa, às vezes o Espírito ele não está te reconhecendo. Esse camarada estava lá. Aí ele vem contra o Cristo, ele é contra o Cristo. Mas você ajudou no massacre dos orientais que vieram lá do Oriente contra os não são os judeus. Houve uma perseguição muito grande sobre o povo judeu. Mas você pode ter participado dessas perseguições com as cruzadas. Esses são inimigos ferrenhos do Cristo. Ferrenhos. Então eles são contra as casas espíritas. Não são somente padres revoltados, padres inquisitoriais que nos perseguem, não. Muitos outros. Até porque entre nós espíritas tem muito padre enrustido aqui. Muitos de nós fomos padres, freiras. Enfim, se não foi freira, cortou a cabeça da freira. Se não foi freira, cortou a cabeça da freira. Fez pior. Então, olha a complicação que a gente já se envolveu por aí e a gente não se lembra. A gente não lembra. Então a gente tem que ter consciência, ainda bem, a gente tem que ter consciência que a gente precisa perdoar,
precisa amar, precisa compreender. E muitos também que são colocados junto de nós, não somente na família, mas também na casa espírita, que a gente pode dizer que isso aqui é uma família, é que não eram amigos nossos. Tem médium que lembra, né, que consegue ver alguma coisa além, aqui mesmo, conversando com o médium, eu conheço a fulana. Me perseguiu e me perseguiu muito. Essa pessoa tem horror à igreja, horror, porque ela era protestante e foi perseguida. E foi morta na noite de São Bartolomeu. E, segundo essa pessoa, segundo ela, né, não estou afirmando, segundo ela lembrou, quando a pessoa veio aqui à casa. Se encontraram aqui. E ela não está mais aqui, uma delas, uma das partes não está mais aqui. E, no fundo, tinha uma pinima assim. Tinha uma pinima. Não morria de amores, não. Interessante, né? Uma vida, 2 vidas, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, não é quase nada para diluir esses sentimentos. É isso que eu ia falar. Voltando a 10 minutos da tua palestra, é um processo atávico. Atávico. Que, quando a gente, como você citou, vê a Ivone Pereira, 6 encarnações, na 7ª é que esse processo atávico deixou de ser tão latente no perispírito. Na alma, no espírito. O perispírito Ele conseguiu diluir. Ou seja, não é do dia para a noite que a gente consegue qualquer coisa que seja proveito. Exatamente. É a dor que fica, a mágoa que fica. Porque o inconsciente da gente, por exemplo, falando de padre, freira, por exemplo, não é uma coisa assim lógica, não tem lógica, não estou raciocinando o que eu estou falando, é alguma coisa que eu estou sentindo. Quer dizer, é alguma coisa que vem inconscientemente e influencia no teu estado emocional presente. É verdade. São as capas que você vai botando dessa vida, desse personagem. Depois você anima um outro personagem, depois você anima um outro, um terceiro, um quarto, um quinto, e você vai vestindo essas capas todas e que pertencem à tua experiência. Fala, Luiz. Mas eu faço a pergunta para você, vamos à solução. O que fazer para minorar o processo atávico? Simples, fazer o que Paulo de Tarso fez. Então não é simples. Eu gostaria... O que Maria Madalena fez. Mas não, vamos lá, mas eu gostaria de algo baseado na doutrina que seja racional, lógico e que eu entenda. Que por enquanto eu não entendo. Amar. Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amor. A gente não aprendeu a amar ainda. Amor. Amor. O estudo vai levar você a essa consciência. O estudo leva à consciência. O estudo trabalha aqui, vai levar você para quê? Tanto que os espíritos falam no livro dos espíritos, é o progresso intelectual engendra o progresso moral. Isso fica muito claro, como nós dissemos aqui, a gente já não é mais capaz de mandar matar. A gente não é mais capaz de fazer isso. Mas quantas vezes nós já fizemos? Por quê? Está aqui. A gente tem muito espírita. Não tem aqui, ó. Vídeos que estão vindo do Leon Denis para cá. Tá faltando aqui, ó. Tá? Ó, tá tudo aqui. Tudo aqui. Então, a hora que entrar aqui, se a gente tomar a decisão que Maria Madalena tomou, se a gente tomar a decisão que Paulo tomou, que é o amor, a gente consegue se livrar disso. Amar, Luiz, amar. Respeitar o outro, respeitar. Lembrando a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, lá na rodapé de Kardec, né? Porque a inteligência, ela vai, na medida em que a gente coloque a nossa vontade na experiência, aquele intelecto, a gente vai aprendendo.
Então, assim, eu penso diferente com relação a Paulo de Tarso e Maria Madalena, qualquer um da Pedro, porque tudo, aquilo ali é todo do espírito de escola. Nós não somos espírito de escola, né? E eles estavam em missão. A gente aqui ainda está se preparando para espiar. É como eu entendo. Então, a gente ainda vai ter que passar pelo processo que eles passaram, de botar na experiência o intelecto, para poder, com aquela experiência, ter o sentimento. Então vamos lá. Não tem diferença nenhuma de Paulo de Tarso para a gente. Não tem diferença nenhuma de Pedro para a gente. Não tem diferença nenhuma de Maria Magdala para a gente. Nenhuma. Nenhuma. Quando Jesus disse assim, vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, ele não falou, Paulo, vós sois deuses, ele falou geral. Ele não falou para Pedro, ele falou geral. Eles tomaram consciência. Eles tomaram consciência e, pela vontade, eles venceram. Se a gente quiser, se a gente tiver vontade, a gente vai conseguir. Só depende de nós. Claro, são espíritos que estão mais elevados, mas eles podem, eles quiseram. Senão todo espírito que conseguiu vencer foi mais elevado. Eu convivi com pessoas simples, tipo Neuza Trindade, que para mim é um exemplo. Não sei, você que está dizendo, eu não sei. Para mim é igual a mim, uma irmã que eu tenho em consideração, que eu convivi. Eu não sei quem era ela, não sei, mas eu via, não é por aí, não é por isso que o pessoal só usa isso aqui, não é por aí. Temos a mesma possibilidade, a mesma que o Dr. Bezerra tirou o anel do dedo. Por que a gente não pode tirar a camisa do corpo? A gente começa ali, naquela obra social. A gente precisa de gente, tem que visitar as mães, tem que visitar todas elas. No início, fazíamos esse trabalho de visita. Nós conhecíamos todas, íamos na casa de todas. Não tem mais tempo, não dá. Está chegando gente, eu quero trabalhar. Vamos fazer a visita, vamos na casa de cada uma delas, vamos ver a realidade de cada uma delas. A gente pode ser útil. Hoje a gente não precisa mais pro leão, não tem leão para ir para a jaula, eu sou cristão, não precisa disso. É que domar o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Não tem diferença, não tem. Quantos médiuns com um potencial enorme, um cabedal de conhecimento enorme, quando a gente lê ali Missionários, que veio, aquele que ficou 30 anos se preparando, teve o aval de veneranda lá em nosso lar, o aval de todo mundo, veio como missionário, e faliu. Napoleão Bonaparte era qualquer espírito? Não. Kardec era qualquer espírito? Não. Poderia falir? Poderia. Então não tem diferença, não tem. O que eles têm é vontade. Vontade nós também temos. Se a gente colocar nossa vontade na direção certa, a gente consegue. Só depende de nós. Senão isso não é para mim. Eu tenho muitas reencarnações. Na outra encarnação eu vejo como é que fica. É um eufemismo usado para dizer isso. Não, eu sou imperfeito mesmo. Fala, Luiz. Cada espírito tem a sua missão agora para fazer. Jesus teve o evangelho e o amor. Paulo teve a dele, Pedro teve a dele, Maria teve a dela. E nós temos também a obrigação diante de Deus de ter a nossa missão. Pequena ou grande é a minha missão, tem que fazer. Pequeno ou grande, outra coisa, a gente está junto aqui numa casa, numa coletividade, que, por exemplo, para não deixar desvirtuar a doutrina espírita. Isso aqui é uma missão nossa, da casa. Não deixar que a doutrina espírita se conspurca. Quantos cerebrinos tem por aí falando um bocado de bobagem? E conhece muito mais do que todos nós juntos aqui. Que Kardec está ultrapassado,
que há que se ter uma progressividade. São os progressistas, são os, sei lá, que envolvido ainda em outros, alguns envolvidos em outros movimentos políticos. Então nós temos o dever de manter a pureza doutrinária, estudar Kardec, Leon Denis. Poxa, isso aí não é uma grande tarefa para todos nós? Então, por isso a gente pega o livro, a gente dá exemplo, mas não sai daqui do Evangelho. A gente pode citar ali, mas não sai do Evangelho, está no Evangelho. Olha o que o ódio faz. Ele não disse aqui que o ódio vai transformar num amigo, num homem de bem? Pegamos Paulo de Tarso, trouxemos para cá. Pegamos a Dona Ivone, trouxemos para cá. Manter a pureza doutrinária. Manter, tem que conhecer e tem que sentir. E a casa não está fazendo isso? Não, tem aula todo dia, tem estudo todo dia, tem trabalho todo dia, tem trabalho para todo mundo, tem mais coisas para serem feitas, não fizemos ainda porque não dá, mas vai dar daqui a pouco. Temos muito o que fazer. E a hora de se redimir é essa é a melhor encarnação. Esse é o nosso melhor momento para a gente sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Sim, e é um período, é esse período, a última hora é esse período. Ou aproveita agora, ou vai ficar difícil depois. Mas todo mundo joga para o outro. Porque o fulano consegue ser evoluído. Por quê? Aí vai deixando de fazer. Então, vamos lá. Jesus é o nosso guia e modelo. Ele não foi guia e modelo para Paulo de Tarso apenas. Ele não foi guia e modelo, seja lá para quem for, para Eurípides Barçanufo, para o Chico. Esses espíritos venceram. Guia e modelo para a humanidade. Façai ao outro o que você gostaria que fizesse para você. Nós não somos capazes? Olha a rainha de França. Rainha, poderosa, devia ser bonita. Com dinheiro não tem mulher feia, né? Nem homem feio, né? Rica, né? Mas botava joias lá, tinha um monte de concubina, o rei também, né? Enfim, rainha, pensei de chegar no reino dos céus. Quem que ela viu bem lá? Seres humildes, simples, que ela não, porque não tinha sangue nobre, né? Isso que ela diz. Se aquelas pessoas simples, humildes, estavam muito acima delas, é porque eles conseguiram vencer. Quando a gente pega, e para encerrar esse raciocínio, o livro Céu e Inferno, tem aqueles espíritos ali que sofreram expiações terrestres. E tem um espírito muito interessante, que eu tenho que lembrar o nome dele, que ele sofreu de tudo quanto foi maneira e não reclamou. Ele teve a mulher vilipendiada, as filhas, o filho foi para a guerra, os 2 filhos que ele tinha foram condenados à morte na guerra por um crime que eles não cometeram. Sofreu humilhação, ficou na miséria, morreu na miséria. E ele era um espírito feliz. Ele bendiz aqueles que o fizeram, ele diz assim: benditos sejam eles, que Deus os abençoe, que eles me ajudaram a provar na minha prova, me ajudaram a vencer. Olha, ele é um espírito feliz e era um miserável, um explorado, uma vida familiar toda arrebentada. Ele conta o passado dele como foi. Está lembrado desse espírito que a gente estudou ali? Quem era esse espírito? Memória de um padre germano. Está ali. Quem era o padre germano? Um padreco que mandaram lá para os cafundó do Judas. Fizeram lá, fez o feijão com arroz. Olha lá quem é o espírito. Então nós podemos sim. Vamos continuar. Vamos mais um pedaço aí, que já está acabando já. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais
sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda estão despojados, Que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que é a máxima: amai vossos inimigos, não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Poxa, Jesus trouxe lei universal, está no universo todo. Onde tem amor, tem essa lei, a lei de amor. Agora, para a gente terminar, né, faltam 5 minutos para a gente fazer a prece. Quando ele diz aqui que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que é da prática da caridade como consequência simplesmente de impedi-los de fazer o mal, a gente lembra do Chico, daquele espírito, né, que perseguia, estava sempre do lado dele. Aí a gente imagina o Chico falando, a gente acha até engraçado, né? E o espírito diz lá para a estante assim, ó, vou embora, era um obsessor, né? Contigo não dá, eu vou embora porque não dá mais. Aí o que o Chico faz? Não, meu irmão, não vai embora não, por favor, fica comigo. Fica comigo, porque você está me ajudando a estar vigilante, como é que eu vou ficar agora sem você? Ai, né? Então, a vida ilibada do nosso Chico fez com que aquele espírito se emendasse, né? Visse. Olha lá o espírito no pé do Divaldo, eles que contam, está no pé. O dia que o Divaldo abraçou a mãe dele, não foi a mãezinha dele? Com todo o amor, e ele mesmo disse que era um espírito uma criança bem feinha, né? Como ele abraçou como se fosse a criança mais linda do mundo, o espírito chorou, se rendeu. Agora eu vou deixá-lo, porque você acolheu a minha mãe. Acolheu a minha mãe. Então é pelo exemplo, Luiz, o nosso exemplo, o nosso esforço, que a gente vai vencendo dia após dia. Dia após dia. Tudo bem até aí? Vamos aproveitar para fazer tudo que o Chico faz e que o Divaldo fez, tá, gente? Perdão e abnegação. Abnegação, perdão. Vamos aproveitar. Hoje nós já estudamos bastante. 4 horas da tarde é o nosso culto do Evangelho aqui na casa. Uma vez por mês a gente faz no lar de alguém. Mas esse mês vamos fazer em nossa casa. Então, vamos continuar estudando, aprendendo para botar em prática. Aqui não falta conhecimento, né? Então vamos fazer a prece, por favor. Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Seu nome para escutar os Seus ensinamentos e tirar proveito de todas essas palavras, de todo esse conhecimento e que devemos pôr em prática. Não só ler, não só ouvir, devemos praticar o amor que foi nos ensinado e que estamos começando, Senhor, a despertar. Agradecemos sempre, todos os dias. Agradecemos a coluna de espíritos dessa casa, seu altivo, e todos eles que nos receberam aqui nessa casa de amor com os braços abertos e que podemos sempre contar com eles, com seu apoio, com as suas intuições. Que Deus abençoe todos nós. Graças a Deus. É em nome do amor, é em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do Evangelho. Que assim seja.